estará trazendo a se colocarem de pé para orarmos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, está aqui o teu servo, ó Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor, Pai, possa, Senhor Deus, fazer dele um canal, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, usar no meu Pai como um vaso, Senhor Deus, de bênçãos. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, meu Pai, sermos, meu Deus, agraciados, meu Pai, cheios da Tua palavra, Senhor. Deus, agora, Senhor, precisamos e necessitamos e queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, fala conosco, ó Deus, usa o Teu servo, ó Pai. Nós te pedimos, meu Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos direto no nosso livro de Provérbios. Deus tem muito, amadas, e como eu preparei durante algum tempo esse estudo, para os que estão presentes, aqueles que me acompanham nas redes sociais, e vai ficar no nosso canal também. Se você perdeu alguma coisa, se eu acelerar aqui, você vai lá no nosso canal e depois você pega novamente esse estudo sobre Provérbios. Era um sonho meu, eu vou te explicar por que eu queria tanto... Que barulho é esse? Acho que é atrás, é? É a tábua que cai. Quando eu era menino, criança, eu tinha assim acabado de aprender a ler. Meu pai era pastor, né? E eu lembro que ele me dava tipo R$1 para cada capítulo que eu lesse de Provérbios. Provérbios foi o meu primeiro livro da Bíblia. Então, eu lembro que ele falava assim, olha, quem vai te fiscalizar é Deus. Então, você tem que ler, e aí, irmãos, pensa num capítulo grande, são 31 capítulos, e aí, para uma criança que acabou de ler, era grande, Provérbios para mim era grande, eu estava lendo um grande livro. Mas todas as vezes que a gente chega aí no capítulo 2, eu lembro até hoje, está escrito assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, e se você desobedecer... Aí eu falei, já sei porque o papai está mandando eu estudar esse livro de Provérbios. Então é um livro que marcou muito, e depois eu vi muitos atualmente usando o livro de Provérbios de uma maneira errada, né? O coach, os best-sellers, se você pesquisar lá, são baseados no livro de Provérbios, mas aqui existe uma espiritualidade, eu vou mostrar para você na Bíblia, tá bom? Eu vou pegar aqui, logo, aí o segundo slide, e abra comigo o livro de Provérbios. Nós já oramos, agradecemos ao Senhor. Deixa eu mesmo vou passar aqui. Não sei se consegue passar daqui, deixa eu voltar aqui. Daqui não funciona não, viu? Não sei se está ligado também aqui. Ligado. Deixa eu ver. Passa não, Fabiano. Passa aí. Acompanhe comigo. Observe muito bem, queridos, porque Provérbios ele muda a nossa forma. É um livro prático de sabedoria. Então, tudo que você aprendeu hoje aqui, por favor, não seja que nem o autor. Salomão, ele não colocou, todos nós sabemos, eu vou falar isso aqui, no final da sua vida, ele foi muito bem durante a sua vida. No final, ele não colocou em prática. E sabedoria é pegar o conhecimento e colocar ele em prática. Provérbios capítulo 1 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e o bom siso. Para o sábio, ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Repita comigo, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam
a sabedoria e a instrução. Repita comigo em outra versão. O temor do Senhor é o princípio do saber. Diga comigo, é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Diga comigo, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Podemos assentar, glorificando ao nosso Deus. Pode passar. Eu coloquei aí esse primeiro, porque o propósito, nós vamos ver logo nesse primeiro, de 1 a 6, pode voltar lá. Nós já vamos ver para que o livro de Provérbios, né, ele é uma coletânea de livros, é uma biblioteca dentro de uma biblioteca, Provérbios. Então nós já vamos ver aí o propósito de cara. Logo aí no primeiro capítulo, nós vamos ver, e aí no verso 7, é resumido, né? O temor do Senhor já coloca assim, olha, você quer ser sábio? Tema a Deus. Tenha o temor, não é o medo, é o temor, é o respeito pelas coisas de Deus. Porque, amados, quando nós temos o respeito pelas coisas de Deus, meninas que estão trabalhando, vocês que estão aqui no culto, nós que estamos lá em casa às vezes, quando nós temos respeito pelas coisas de Deus, automaticamente, né? Esse aqui é um livro de sabedoria, eu vou mostrar para vocês porque eles são sapienciais, logo após aí esse primeiro slide. Quando você tem respeito pelas coisas de Deus, Ele é fiel para cumprir todos os seus mandamentos. E aí você vai ver que o livro de Provérbios, ele é cheio de recompensas também. Pode passar. Aí o livro de Provérbios. Esse primeiro slide vai dizer, a primeira coisa é o estilo literário. Toda a Bíblia, nós vamos ver vários estilos literários. O estilo literário de Provérbios, ele era uma literatura de sabedoria. Olha porque algumas pessoas estão usando o livro de Provérbios para escrever livros. Na Bíblia a gente chama, é uma coletânea do livro de sabedoria, literatura sapiencial, ou sapienciais. Você vai encontrar lá no curso de teologia essa expressão, por conta da sabedoria. Sapienciais são aquela coletânea junto com Jó, Provérbios, Eclesiastes. Aí juntos os dois poéticos, né? Que é Salmos e Cântico dos Cânticos. Então, deixe isso aí armazenado na sua cabeça, na sua memória, que é uma literatura de sabedoria. Olhou para Provérbios, às vezes você está em casa, eu aconselho, amados, uma coisa que eu faço, você pode, é um conselho que eu dou pastoral, tire um minutinho do seu dia para ler um provérbio, apenas um, nós já estamos fazendo a leitura da Bíblia, um provérbio por dia. O provérbio ele vai falar situação financeira, vida sexual, ele vai falar provérbio, ele vai falar de futuro, ele fala de relações pessoais, ele fala de língua, ele vai falar da nossa fala, do modo como nós devemos falar, como nós devemos se portar na mesa. Então, esse aqui era um rei, que ele chegou ao topo, e ele tem muito a nos ensinar, porque esses provérbios aqui, diferente dos provérbios seculares, eles são provérbios ensinados e inspirados pelo Espírito Santo. Pode passar aí. Pastor, autoria. Quando a gente fala assim, provérbio, todo mundo fala assim, autoria é o quê? O rei Salomão. Mas é interessante que lá no início vai falar, né? Provérbio de Salomão. Porém, a maioria dos provérbios eles são de Salomão. Mas quando no verso 30, a palavra vai dizer, palavras do rei Agur, filho de Joqué, e também vai trazer esses autores. E lá no verso 31, vai dizer assim, a palavra do rei Lemuel, diga comigo, Lemuel, rei de Massá. Quem é esse rei Lemuel que aparece aqui na Bíblia? Anote isso. Alguns autores dizem que Lemuel, ele é um título de nobreza. Outros autores vão dizer que Lemuel é um nome artístico, sabe de quem? De Salomão. Então, o próprio Lemuel, às vezes, você encontra livros assim, autores de Provérbios. O rei Salomão, aí Agur e esses outros autores, e lá no final eles colocam assim, Lemuel. Mas se você for lá na língua hebraica, na tradução, você vai perceber que o próprio Lemuel, ele é Salomão. Então, se você se perguntar agora, você já sabe. Além de Salomão, às vezes a gente fala assim, livro de Provérbios, de Salomão. Não. Agur, Lemuel, que é o próprio Salomão. Então, essa autoria, eu estou correndo aqui porque tem muita coisa boa. Pode passar. Abra sua Bíblia para você, eu quero que você leia comigo, 1 Reis,
capítulo 4, verso 29 a 34. 1 Reis, você vai falar, pastor, de onde veio essa sabedoria? Queridos, eu quero que você entenda que Deus ele pode te dar sabedoria. Deus ele pode nos dar sabedoria para tudo. Pastor, eu preciso orar com sabedoria para uma cura. Eu preciso passar no exame. Eu preciso me relacionar melhor. Aqui está um grande segredo, eu vou mostrar para vocês de onde veio a sabedoria do rei Salomão. 1 Reis capítulo 4, verso 29, diz assim, ao 34. Deus deu a Salomão o quê? Sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do... Meu Deus, irmãos, que lindo, né? Deus, ele deu a Salomão discernimento extraordinário. Aí vai falar aqui também, a sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Asraíta, Etan, mais sábio do que Emã, Calcol, Darda, filho de Maol, e a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Eu vou fazer uma pausa aqui. Primeira coisa, quando você tem sabedoria, quando as pessoas olham sabedoria em você, é um princípio bíblico. A sua fama, seja no seu trabalho, seja na sua família, o seu ministério. Olha, o fulano é sábio. O irmão hoje que deu aqui, olha, ele é sábio. Pelas atitudes. Está ali no som da igreja, é sábio. Olha como a fulana é sábio. Isso aqui é um princípio. E aí ele continua. Ele compôs 3.000 provérbios. Olha aqui, Salomão. E os seus cânticos chegaram a 1.100. Os seus cânticos chegaram a 1.005. Ele descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Olha só, Salomão. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Preste atenção numa coisa. Eles eram enviados por reis. Era como se aqui tivesse um rei e falasse assim, vem cá, pastor Marcelo, vá lá naquela cidade, tem um rei, vá ouvir o que está acontecendo. Vá ouvir a sabedoria. E quem deu essa sabedoria a Salomão? Quem é a fonte de sabedoria? Diga comigo, Deus. Deus, ele pode dar para você, e a Bíblia diz que, como é que a gente ganha essa sabedoria? Diga comigo, pedindo a Deus. Nós adquirimos sabedoria pedindo, Senhor, dá-me sabedoria. Depois eu vou explicar para vocês como foi o pacto que Salomão fez para que Deus desse essa sabedoria que deu para ele aqui. Mas vamos prosseguir, o próximo slide. Esse slide, eu sou apaixonado por esse slide. Porque existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Amados, observe aqui. O conhecimento é conhecimento de assunto, conhecimento de um tema. Às vezes nós nos deparamos com pessoas especialistas em algum tema. Conhecimento, ele é adquirido por qualquer pessoa, sim ou não? Eu pego um livro aqui, vou estudar aqui as plantas, eu vou adquirir conhecimento. Então, conhecimento, todo mundo pode ter. O conhecimento, ele é adquirido por qualquer pessoa. O conhecimento, ele é racional e cognitivo. Ele pode ser multiplicado e ele não garante sucesso. Ouça isso, queridos. O conhecimento, ele não garante. Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Eu tenho inúmeros exemplos. E o conhecimento, ele é apenas um meio. Por que, pastor, o senhor está falando que ele não garante o sucesso? Porque quando eu me formei em biologia, eu formei com uma turma de 26 alunos. Esses alunos, uns foram fazer doutorado, outros foram fazer mestrado. Depois que eu me formei em Direito, a mesma situação aqui em Brasília. E uns foram fazer doutorado, mestrado, e às vezes eu encontro, e até hoje,
seja na biologia, seja no direito. Alguns colegas meus, eles continuam desempregados. Eles continuam tentando, eles estão cheios de conhecimento. Cheios de conhecimento. Aí você fala, pastor, mas isso não é falta, eles têm conhecimento, mas isso é um problema de mercado. Não é, irmãos. Eu posso garantir para você que todos que vêm até mim, todos que vêm eu oriento, olha, vai por esse lado aqui. Você está insistindo num lado do direito, onde não vai dar certo, e a gente tenta ali direcionar. E uma das coisas que eu tenho falado também, para os meus amigos, falo, olha, pede sabedoria, um direcionamento de Deus. Pede um direcionamento e Deus, Ele vai... Tem até uma doutora ali, que é advogada, outro dia eu falei isso para ela, pede um direcionamento e as coisas já começaram a andar, e vão melhorar, e eu creio que vai ser um grande escritório, em nome de Jesus. Então, o conhecimento, ele não garante... Vocês conhecem pessoas cheias do conhecimento, cheias de especializações, de mestrado, doutorados, mas não possuem o mínimo de sabedoria. Então, o conhecimento, ele é o meio, mas a sabedoria, ela é o fim. Já a sabedoria, né, ela é o conhecimento aplicado. E eu trouxe uma frase aqui muito especial, porque nós sabemos que a sabedoria, a fonte, ela vem de Deus, leva ao sucesso sim, é uma mudança na prática, e eu coloquei uma chave ali. Eu desenhei eu peguei essa chave, tirei o fundo dela, dá maior trabalho, e eu coloquei ali. Sabe por quê, queridos? Quando você é sábio, a sua sabedoria, ela vai abrir muitas portas. A sabedoria que Deus proporcionou a você, ela abre portas. O jeito que você se comporta, a sua obediência a Deus, a sua sabedoria, ela vai abrir portas. Pastor, então me dê um exemplo prático. Olha aqui a frase. Conhecimento é saber que um tomate é fruta. É uma fruta. Sabedoria é saber que não se deve usar um tomate em uma salada de fruta. Olha que interessante. Isso é algo prático. Conhecimento é saber que um tomate é uma fruta, mas você vai chamar os amigos, e você vai colocar esse tomate em uma salada de fruta? Não. Por quê? Porque você vai ser sábio, prudente, você vai pensar. E amados, olhem para cá. Hoje nós temos uma grande dificuldade na sociedade. Hoje, graças a Deus, 41 anos, eu tive a oportunidade de liderar muita gente, liderar advogados, liderar pessoas com doutorado, graças a Deus, na minha curta carreira, como biólogo, como pastor. E, amados, eu tenho uma experiência com sabedoria e conhecimento. Às vezes a pessoa chega, fala, olha, eu tenho conhecimento em várias áreas, quero trabalhar, quero ser sócio. E eu falo assim, olha, então tá, você vai fazer tal coisa, e depois você vai olhar esses processos, dar uma olhada, fazer essa petição, e aí a pessoa vai. Os escritórios que eu já trabalhei, e eu ocupei uma liderança. Aí a pessoa vai. Aí amanhã a pessoa, a mesma coisa. Aí no outro dia, a mesma coisa, aquilo que eu mandei, apenas aquilo que eu mandei. Eu chego lá falando, você olhou o seu e-mail, está cheio de prazo para cumprir, é sexta-feira, amanhã é quinta, e tem 3 prazos para cumprir. Ah, pastor, doutor, eu só fiz aquilo que você mandou. Onde eu quero chegar? As pessoas, elas não param para refletir. Espera aí, o tomate, ele é uma fruta, mas será que ele fica bom dentro de uma salada de fruta? Eu estou te incentivando aqui a pensar, a raciocinar, a ter decisões sábias. Observe, o conhecimento é diferente da sabedoria. A sabedoria, ela te leva a ser proativo, ela te leva a decisões. Conhecimento é um meio, a sabedoria é um fim. Espera aí, deixa eu ver o que é que está... Deixa eu ver, eu chego cedo do meu trabalho, eu sou proativo, tomei iniciativa, tomei decisões sábias. Isso, amados, vem de Deus. A sabedoria a gente não aprende numa escola. A gente aprende com a experiência, principalmente com Deus, né? Deus está acima aqui da sabedoria. Mas a sabedoria a gente aprende com muita experiência, às vezes com o nosso erro, e a gente vai lá, aprendeu e colocou em prática. É por isso que fala assim, então eu não posso errar? Não. Nós podemos errar, mas diz uma frase assim que conhecimento é você aprender
e você tem um conhecimento, você é esperto quando aprende com os erros dos outros, com os seus. Sabedoria é quando você vê alguém cometendo e você já coloca em prática. Espera aí, se o Vitor foi para aquele caminho e ele caiu no buraco, eu não vou cometer esse erro. Eu já vou colocar em prática aquilo que eu adquiri. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente ensina aqui num culto de ensino como esse, e às vezes as pessoas não colocam em prática, seja fé, seja conhecimento bíblico, sobre a oração, sobre o jejum, o poder que há na oração, a insistência. A sabedoria é você sair daqui e colocar em prática. Espera aí, deixa eu experimentar essa questão da oração. Deixa eu fazer um jejum, experimentar o sobrenatural de Deus. Isso é sabedoria. É pegar todo o conhecimento e partir de Deus, Ele vai te ajudar. Pode passar aí. Provérbios, significado. Do latim, proverbium, do hebraico, machal, que significa comparação. Nós vamos ver isso várias vezes, há essa comparação em provérbio. Na Bíblia, pequena frase que visa aconselhar, olha só, educar. Olha o que nós estamos perdendo no livro de Provérbios: aconselhamento, educar, edificar, exortação, pensamento, máxima e apoia um argumento. É uma jornada de experiência de vida, resumida em uma frase, um texto. Então, um provérbio, ele é uma experiência de vida. Né? Lá no direito a gente tem, amados, a jurisprudência, né? Que são vários julgados que eles juntam, eles falam aí, sai ali uma jurisprudência. Tem uma certa jurisprudência em relação a esse caso, já temos jurisprudência. Temos uma súmula, porque já aconteceu tanto isso. O provérbio, ele é algo que já é notório, é um princípio que é notório. Por exemplo, eu vou te dar um que não é inspirado por Deus. Tem um provérbio que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que... Esse provérbio ele fala da insistência. A gente pode até trazer de forma análoga para a Bíblia, que a insistência daquela mulher sirofenícia ali, né? A insistência em si na Bíblia, ela gera sim resultados. Então o provérbio ele é uma experiência. Olha, eu já fui para esse caminho, e tantas vezes, e aí a pessoa vem e gera-se um provérbio. Então é uma jornada de experiência de vida resumida em uma frase. Olha que interessante, pode passar. Toda a cultura, o povo chinês, ele adora provérbio. Toda a cultura, os seus povos, eles têm seus provérbios. E aqui não é diferente, né? Só que a única diferença do provérbio que está na Bíblia, de Salomão, é que esses provérbios eles são inspirados por Deus. Você pode abrir a Bíblia aqui, qualquer um desses provérbios, Deus ele vai falar contigo, ele vai te instruir a você tomar decisões. Por exemplo, eu não sei qual é que veio na tua mente, mas o que veio na minha mente foi esse aqui: a voz do povo é a voz de... Isso é verdade para o cristianismo? É verdade isso para o cristianismo? Sim ou não? Não é verdade para o cristianismo. Porque se a voz do povo é a voz de Deus, lembra do crucificam. Então, nem sempre é a voz do povo. Esse é um tipo de provérbio, que nós sabemos que é um secular. Não são que não os provérbios. Outro provérbio aqui: caiu na rede, os solteiros adoram esse. Caiu na rede é peixe. É um provérbio que não serve. Ele não serve para o evangelho. Outro provérbio: Deus ajuda quem cedo madruga. Irmãos, eu vi uma palestra, um crente pegando o microfone, ele foi agradecer, e ele falou assim: é lá pelos evangelhos, é por isso que Deus fala, lá pelos evangelhos está escrito lá, né, irmãos? Eu me esforço muito. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia? Não está na Bíblia. É um provérbio. E tem outro aqui: pau que nasce torto, morre torto. Ou nunca? A gente está dizendo: não, a gente pega o pau e corta lá na serra e aí fica certo. Esse provérbio, ele também não serve, amados, porque quando Deus ele pega um homem torto, ele vai lá, ele muda o coração, muda os pensamentos, ele muda a natureza desse homem. Então esses são provérbios que não servem para nós, são provérbios seculares. Olha que interessante, pode passar. Algo também muito interessante que eu quero que você fique,
no seu coração Provérbio 25:1. Olha o que diz lá. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Olha aqui, amados, o que nós estamos perdendo como cristãos. Esses também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram o nome de Ezequias. Esses Ezequias aqui é o rei Ezequias. Os provérbios foram escritos da geração de Salomão até o rei Ezequias. E observe aqui, esses homens, eles orientavam o rei Ezequias nas tomadas de decisões. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam esses provérbios que nós às vezes desprezamos, eles estudavam esses provérbios para que pudessem, nas tomadas de decisões do rei Ezequias, trazer orientações. Olha que interessante. Então, quando lá em Provérbios 25, também estes são provérbios de Salomão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses homens, esses sábios de Ezequias, alguns estudiosos dizem que foram eles que compilaram esses provérbios, né? Esses provérbios foram compilados. Foi eles que compilaram da forma que está aí os provérbios, e eles que ajudaram na compilação e no resumo desses provérbios. Então, aprenda uma coisa em relação à sabedoria. A Bíblia diz que não havendo sábios conselho, o povo cai. Aprenda uma coisa nessa noite. Saiba ouvir conselhos. Procure pessoas sábias. Procure pessoas certas para ouvir conselhos. Porque a Bíblia diz, não havendo sábios conselho, o povo cai, mas na multidão de conselhos, diga comigo, a segurança. Procure se aconselhar, porque, amados, se até os reis, eles têm os seus conselheiros, qualquer presidente de banco, qualquer presidente da OAB, qualquer presidente nosso presidente da República, eles têm os seus conselheiros. É ou não é, Wellington, que você trabalha na presidência? Eles têm os seus conselheiros. Então, esses conselheiros aqui, eles buscavam a palavra de Deus, eles buscavam os conselhos de provérbios. E olha o que nós estamos perdendo. Eu nem entrei ainda em provérbio. Eu só estou dizendo para você a importância desse livro. A importância de provérbio em nossas vidas. Pode passar. Pastor, qual o propósito do livro de provérbio? Pode passar. Ensinar todas as pessoas como viver, agir com sabedoria. Então, o provérbio ele nos ensina a viver e agir como sabedoria. Cada ditado toca uma área da nossa vida e nos mostra em que tipo de mundo vivemos e como é bom viver bem diante de Deus. Sim ou não, igreja? Como é bom viver bem diante de Deus. Pode passar. Ainda o propósito, a sabedoria hebraica. Olha isso aqui, irmãos. A sabedoria hebraica é um gênero literário pouco familiar na maioria daqueles que habitam no Ocidente, somos nós. Inclusive, os cristãos, embora uma boa parte da Bíblia seja dedicada aos escritos sapienciais de sabedoria, que são esses escritos, os cristãos frequentemente entendem ou aplicam erroneamente este gênero literário, perdendo assim os benefícios que Deus destinara para eles. Poucas pessoas dão importância ao livro de Provérbios, à sabedoria de Provérbios. É por isso que eu gostaria de passar, você que está me escutando em casa, aqui, nós precisamos nos inclinar a essa sabedoria. Quantas chaves, amados, tem no livro de Provérbios? Ainda sobre o propósito, pode passar, em conformidade com o prólogo, provérbio foi escrito para dar prudência ao inexperiente. Às vezes nós temos inexperiência em alguma fase, a gente vai lá, lê o livro de Provérbios. Olha só, dar prudência ao inexperiente e conhecimento e bom senso aos jovens. Capítulo 1, verso 4, e para aumentar o conhecimento dos sábios. Então, provérbio é para quem não tem experiência, e também, se você fala assim, olha, pastor, mas eu já tenho uma certa experiência e conhecimento. Provérbio também é para você, porque se você já é sábio, há um propósito. A divisão, pode passar. Nós vamos ver aqui, nesse estudo sobre provérbio, que de 1 a 7, primeira divisão, propósito do livro.
2, provérbio para os jovens, de 1 aí o 8 e o 9, 18. Provérbio de Salomão, de 10 a 24. Provérbio de Salomão, copiado pelos homens de Ezequias, que eu falei para vocês, de 25 a 29. Palavras de Agur, o outro autor, 30. E palavras do próprio Salomão, com esse título aqui, Rei Lemuel. Agora vamos para os temas de provérbio. Aí vai começar a ficar muito interessante aqui, porque o primeiro tema fala sobre a verdadeira sabedoria. Olha isso aqui, irmãos. O livro de Provérbios, ele é farto em expressões concisas que têm finalidade de ensinar as pessoas a viverem em retidão. Então, existe um propósito de nos ensinar. Quando eu leio o provérbio, Salomão, a maioria aqui, né, escrito por Salomão, ele sempre vai nos levar para uma vida de retidão. Se você ler de manhã, então você vai levar durante o seu dia todo esse ensinamento. O tolo, ele é a pessoa ímpia e obstinada que odeia e ignora a Deus. O sábio busca conhecer e amar ao Senhor. Lembra que eu falei que existe vai haver sempre uma compensação? O tolo é a pessoa ímpia e obstinada que odeia e ignora a Deus. O sábio busca conhecer e amar a Deus. Por isso que eu digo que vocês que estão aqui nessa noite são pessoas sábias. Porque vocês estão buscando o conhecimento do Senhor. Culto de ensino, poucas pessoas vêm. Mas se a gente falasse assim, é um culto de oração, vai ter profecia, né, irmã? Que a irmã vem no culto de ensino e vem no culto também a maioria aqui de vocês, o culto de tarde de milagres. Como é difícil. Mas as pessoas que estão no culto de ensino, estão nos acompanhando também, são pessoas que querem conhecer mais de Deus. Então você é uma pessoa sábia. Segundo tema, que eu acho fantástico, é o temor do Senhor. O livro de Provérbios, a sabedoria começa com Deus. Eu vou repetir, amados. No livro de Provérbios, a sabedoria, ela começa com Deus. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou estudar um livro, eu vou buscar na universidade, eu vou fazer mestrado. E eu quero dizer algo simples para você. A sabedoria que você quer, ela está em Deus, ela começa em Deus, é no Senhor. A sabedoria não é pegar um livro de manhã hebraico e você pegar um livro do maior sábio do chinês. Não. A sabedoria, ela começa de manhã, você dobrando o seu joelho e você dizendo assim, Senhor, me dá sabedoria nas minhas decisões. Pai, eu preciso da sabedoria em meus relacionamentos. Pai, eu preciso de sabedoria para tomar decisão em relação à minha casa, ao meu negócio. E Deus, amados, faz essa experiência. E Deus, Ele vai te conduzindo. Eu falo muito com a minha esposa sobre um quebra-cabeça. Quando nós colocamos os nossos projetos, não sei se eu coloquei isso hoje no devocional, eu escrevi o devocional, esqueci de postar hoje. Vou postar amanhã. Mas quando nós colocamos os nossos projetos nas mãos de Deus, quando nós apresentamos ao Senhor, esses projetos, eles darão certo. Deus me deu uma palavra revelada em relação ao devocional. Vocês vão ver amanhã. Para nós fazermos uma parceria com Deus. Deus, seja meu parceiro no meu relacionamento, no meu noivado, no meu casamento, seja no meu ministério. E aí você transfere toda a glória. Olha como o Hélio tem sido uma bênção. Aí ele vai falar assim, não, eu não. A glória toda é para Deus. Olha como passou no concurso a Mirinha. Aí a Mirinha vai dizer assim, não, a glória toda é para Deus. Olha como tem sido uma bênção o vestibular em medicina na vida do Vitor. Aí o Vitor vai dizer assim, não, eu coloquei esse projeto Faculdade de Medicina nas mãos de Deus. Então a glória é para Deus. Aleluia. Isso é sabedoria. Quando você fala assim, olha, Deus, a partir de hoje, eu estava falando na semana passada, amados, isso aqui é um princípio que se você aplicar, Senhor, venha ser sócio comigo nessa empresa. A glória é para Deus. Eu estava falando com uma autoridade na sexta-feira, é muito conhecida, eu não posso falar o nome. E ele falou assim, pastor, eu falei assim, você pode vir para qualquer, ele já é um político. Eu falei, olha, se você vier para governador, para senador, você sabe que você é muito querido. Muito... Eu falei, qual é o teu segredo? Ele falou, pastor, eu estava na igreja, e o pastor, ele falou assim,
traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Eu estava desempregado, eu estava ali, já com a minha profissão. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu me joguei dentro do reservatório ali para o dízimo e oferta. Eu joguei meu coração ali dentro. Eu me entreguei ao Senhor. E quando eu me entreguei ao Senhor, eu fiz uma parceria. Falei, Senhor, agora não sou eu mais o advogado. Eu não estou falando de mim não, né, irmão? Estou falando desse, porque também ele era. Eu não sou mais eu bancário. Você pode dizer agora, eu não sou eu mais quem quero crescer na vida, agora é o Senhor. O Senhor vai fazer de mim o que lhe apraz. Amados, Ele usou e me ensinou esse princípio. E é bíblico fazer essa parceria, isso é sábio. Faça essa parceria, essa sabedoria ao Senhor. Entregue os seus projetos, apresente seus projetos a Deus e eles darão certo. Diga, obrigado, Jesus. Faça essa experiência. Segundo tema. Terceiro, o princípio da retribuição. Olha que interessante isso. Quem leu Deuteronômio já, lá no 28, você vai saber do que eu estou falando. O princípio da retribuição demonstrado lá nas bênçãos ou maldições, né, da fórmula da aliança do Pentateuco, ele ressurge aqui nessa literatura de Provérbios, né? Sabedoria do Antigo Testamento. Então, Provérbio ele é muito assim. Se coloque diante de Deus e você receberá isso. Se você for um tolo, vai acontecer tal coisa com você. Se você falar palavras torpes, tal coisa vai acontecer. Então, eu vou mostrar esse livro tão lindo, tão sábio, que ele é cheio de plantar e colher. E aí, amados, nós vamos ver isso logo no verso 14, capítulo 14, verso 14. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta. Então, mas o homem bom será recompensado. Repita algo comigo, diga, sabedoria é reconhecer que tudo que eu plantar, eu vou colher. Amados, isso é muito profundo. Conhecimento é você, eu vou fazer tal coisa. Então, a ausência de sabedoria é você pegar e atingir alguém, ter remorso de alguém, brigar com alguém e achar que nada vai acontecer com você. Você já viu um velho ladrão, um velho assassino? Você já conheceu algum? Velho assassino, um homicida. Conheceu algum? É muito difícil. Sabe por quê? Eles morrem muito cedo. Porque existe aqui a recompensa. Amados, não se engane. Lá em Gálatas 6, 7 diz, não se engane. Tudo aquilo que o homem planta, isso também ele vai colher. Então eu estou te dando o princípio de sabedoria. O provérbio como um todo, ele vai nos ensinar, ele vai nos trazer ensinamentos de que, olha, planta, seja coisas boas ou ruins, mas você vai colher. Existe uma frase que diz assim, plantar, né? Plantar é opcional, a colheita ela é obrigatória. Plantar é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, seja as coisas boas ou ruins, nós vamos colher. E se você está aqui aprendendo a sabedoria de Deus, lembre-se, tudo que você faz aqui, porque as pessoas ficam se endividando e cartão, porque elas pensam no hoje, o sábio não. Ele tem essa ideia de retribuição. Peraí, se eu gastar no cheque especial aqui, eu vou ter amanhã uma consequência. Se eu aqui desobedecer meus pais, se eu desonrar meu casamento, se eu adulterar, eu vou colher. Isso é sabedoria. Está vendo como é riquíssimo, amados? Está vendo você, adolescente? Estou falando aqui para o Luiz, estou falando para o Vitor, estou falando para o adolescente. O quanto a sabedoria, ela te protege de coisas ruins. Sábio, né? A minha esposa sempre fala algo, eu começo a rir porque é de uma autoridade. Ele fala, qual é aquele provérbio que diz assim, quando calado, você sempre fala, amor? Até o tolo se passa por sábio. Até o tolo, quando calado, se passa por sábio.
Então, aprenda um princípio, queridos. Existem rodas que Deus vai colocar a você. E aí, eu vejo muito isso, as pessoas que vêm no gabinete, eu atendo muitas pessoas, existem rodas e aí a pessoa aproveita para tentar ganhar um crédito contigo, ela vai e ela fala de uma outra pessoa, maledicência, o nome disso. Então, aprenda um princípio aqui. O provérbio ele vai nos ensinar sobre esse freio na língua, a consequência de nós falarmos algumas coisas. Deixa eu falar algo. Eu li um livro que o autor dizia assim, que 90% dos nossos problemas, eles são provenientes daquilo que nós plantamos com a nossa boca. Às vezes as pessoas só jogam em rosto aquilo que você falou, ou numa reunião, ou numa roda de amigos, ou dentro do seio familiar. Por isso o provérbio ele vai nos ensinar. Olha só como o livro de provérbio ele é atual. Ele é benção. As palavras elas têm grande poder, pois até a morte e a vida estão no poder da língua. O provérbio vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Que sabe as palavras. As pessoas falam assim, olha, a morte e a língua, usa uma interpretação, mas quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantos casamentos estão mortos espiritualmente, porque não usaram o princípio da sabedoria de ficar calado na hora que deveria ficar calado? Quantos empregos foram perdidos, porque aquela pessoa no ambiente de trabalho falou do chefe para o seu melhor amigo, o seu melhor amigo falou para o seu melhor amigo, que era amigo do chefe, e aí falou, ele está falando de mim, então vem cá. Fulano, demite ele agora. Quantos relacionamentos acabam, empregos são perdidos, porque nós não conseguimos frear. O provérbio ele vai falar, então a morte de muito emprego, relacionamento, amizade, morte física, pastor, pode sim. Lá no tribunal do crime, lá no Rio de Janeiro, eu vi um vídeo, onde uma pessoa falou mal do traficante, estava preso, falou para alguém, aí o traficante lá de dentro do presídio falou, olha, pode executar. Então, essa morte aqui, ela é uma morte, pode ser uma morte espiritual, pode ser uma morte física, pode ser um relacionamento, um emprego, fique muito atento, esse é um dos temas que eu vou falar muito aqui, sobre a fala. Próximo, quinto tema, provérbio ele fala sobre a sexualidade humana. A sabedoria de provérbio ele exalta a virtude do casamento e adverte contra a insensatez da traição no matrimônio. Provérbio ele nos traz então orientações da sexualidade humana, do controle. Você vai aprender aqui muito. Então esse é um dos temas assim que nós vamos debater muito lá na frente, né? Não hoje. Mude aí, por favor. Nós vamos falar um pouquinho sobre os personagens também. Há 5 personagens aqui, né? Eu já mostrei para vocês que essa literatura é uma literatura sapiencial, de sabedoria, e aparece aqui alguns personagens. Então, o simples, provérbio ele vai falar do simples, provérbio ele vai falar do preguiçoso. Abra aí comigo o preguiçoso, provérbio 19, só para você logo aprender logo um princípio. Hoje não seria o dia da prática, mas vamos aprender aqui provérbio 19, 24. Irmão Wellington, leia aí com voz alta aí para a gente. Será que consegue? 19, 24. O preguiçoso esconde a mão e enfada de levar a boca. O outro vai falar assim, vai ter com a formiga, preguiçoso. Que não é esse, né, não é esse verbo aqui. Esse aqui vai falar de o preguiçoso esconde a mão no seio. Enfada-se de levar a boca. Olha só, até de levar a boca, o preguiçoso enfada-se. E provérbio vai falar, olha, vai aprender com a formiga. E vai falar assim, porque no verão ela planta, no sentido de trabalhar, para que no inverno. Então, amados, olha princípios aqui de sabedoria. Existem vários, eu vou mostrar para vocês vários, sobre o preguiçoso. Você sabe aquela pessoa que chegou lá
nos 50, 60, 70 anos, e começa a reclamar, espraguejar da vida, porque eu não cheguei onde eu queria chegar. Eu vou te dar um princípio aqui, você que é jovem, nós, todos, aqui a maioria é jovem, o senhor não tem 71 anos não, né? Quase. Pois é, mas eu acredito que o irmão chegou onde ele queria chegar, um homem de Deus, é bem sucedido, tem a sua esposa, mas sabe aquele, você deve conhecer o murmurador que não chegou, sabe por que não chegou? Por conta da preguiça, ele também não plantou. Amados, plante. O contrário da preguiça é o trabalho, é você acordar, é você plantar, fazer seu curso sim, passar, tentar abrir porta. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Irmão, vá, tente, coloque seu currículo, tente fazer um concurso aqui, tente fazer algo ali, faça, plante, não seja preguiçoso. Esse aqui é um princípio do livro de Provérbios. Vai falar também do insensato, Provérbio 12, 12. Olha aqui, 12, 15, vai falar assim, acompanhe aí comigo na Bíblia, 12, leia bem alto, irmão Esther. Irmão Esther gosta do livro de Provérbios, já percebi que ela até decorou. Mais alto, irmão. Isso. Exatamente. O caminho do tolo, aos olhos dele, olha só, falando do insensato aqui. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Do tolo, do insensato, né? Porque essa aqui é a versão. Nós vamos falar também do outro personagem, o escarnecedor. Nós vamos ver aqui essa figura dentro do livro de Provérbios. E o sábio, diga comigo, sábio. Diga, sou eu, em nome de Jesus, somos nós, e os sábios. Passando aí, amados, eu quero mostrar para você aqui, antes de nós orarmos, a conclusão. A promessa recorrente do livro do Provérbio é que aqueles que escolhem obter sabedoria e seguir a Deus serão abençoados em várias maneiras. Repita comigo, aquele que escolhe obter sabedoria e seguir a Deus serão abençoados em várias maneiras. Aleluia. Que lindo isso, amados. Amados, se eu falar aqui para vocês, cuidado com a tua língua, e você já sentiu um peso por tudo aquilo que a tua língua já causou. A minha língua já causou problema para mim. Se você já sair daqui, e quando for amanhã, quando você estiver lá na sua família, no seu trabalho, na sua casa, no meio dos irmãos, e você falar, não, peraí, eu não vou trazer problema mais para a minha vida. Em relação a esse assunto, eu não vou mais tocar. Isso você já está sendo um crente melhor. Você já está sendo um crente sábio. Então, coloque em prática, porque você vai estar dizendo aqui, você vai estar mais próximo, serão abençoados. A sabedoria, ela abre chaves. A sabedoria gera bênção. Com longa vida, diga comigo, longa vida. O que é ter longa vida? Provérbios fala aqui. Como é que é o segredo de ter uma longa vida? Eu vou te mostrar isso. Prosperidade, tome posse, levante a sua mão. Alegria, bondade de Deus. Aqueles que rejeitam, por outro lado, sofrem as maldições, que é a vergonha, morte, tristeza, ansiedade. Mas nós não. Nós vamos receber aqui a vida, a prosperidade, a alegria, está tudo aí. Se você quiser anotar, pastor, como é que eu tenho a vida longa? 9, capítulo 11, prosperidade, 2, 20 a 22, alegria, 3, 13, a bondade de Deus, 12 a 21, já aqueles que rejeitam, como eu te falei, tem a recompensa, 3, 35 e 10, 21. Dá uma segurada aí. Bom, queridos, tudo isso é o livro de Provérbios. Esse aqui é um panorama apenas inicial daquilo que depois nós vamos pegar os provérbios e colocar em prática. E para isso, eu gostaria de colocar o próximo slide aí, porque Provérbios vai falar de 7 abominações do coração humano. Olha só, que são os olhos altivos, língua mentirosa. Eu vou falar aqui, amados, quando eu tiver a oportunidade,
sobre a língua, a consequência de uma língua mentirosa. Deus abomina, Deus tem ódio, tem raiva de uma língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. Olha, sabe o que o Wellington fez ali, né? A gente vê isso muito no nosso meio, no meio de crente. Eu estou falando para crente. E o último que Deus abomina, que é o que semeia contenda entre os irmãos. Aqui existe uma consequência pior, irmãos. Aqueles que semeiam contenda. Sabe, existe sempre, às vezes em família, em ambiente de trabalho, aquele que semeia contenda. Pois é, isso aqui são ensinamentos de provérbio. Aí eu peguei e coloquei um coração aí, porque tudo isso deixa o coração do jeito dessa imagem aí, ó, apertado, cheio de espinho, aprisionado, cheio de corrente. Então, esse aqui é o panorama de todo o livro de provérbio, o tema. Nós vamos falar sobre a fala, o poder da língua, as coisas boas. Pastor, você vai falar de coisas boas? Eu vou começar falando de coisas boas, princípios. Pastor, em relação a finanças, eu vou falar. Em relação a coisas boas, em relação à língua, eu vou falar. O casamento, relacionamento, coisas boas. É só nós aplicarmos esses princípios que eu falei aqui para você. Deus vai trazer longa vida, prosperidade, alegria, bondade de Deus. Porém, aqueles que rejeitam essa sabedoria, esses ensinamentos, eles vão sofrer também as consequências. Amém? Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Eu peço que aí, pode cortar aí, irmãos. Nós vamos só orar com os irmãos que estão aí nas redes sociais, mas depois que acabar o culto, deixa só o estudo aí com os slides. Para que fique acesso a toda a internet, a todos que quiserem depois rever esses slides. Amém? Coloque a mão assim no seu coração. Vamos agradecer a Deus. Deus tem sido bom. Ele tem dado sabedoria ao seu povo. E se você, eu sei que nós precisamos, nós vamos pedir sabedoria também essa noite ao Senhor, para tomar decisões, sabedoria no nosso dia a dia, apresentar nossas causas ao Senhor. Ele está presente aqui, o Deus de Israel, Ele se faz presente aqui em nosso meio. Por isso, oremos. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas dádivas, porque toda a sabedoria vem do alto. E eu quero, Senhor, te pedir nesta noite que nos dê sabedoria. A todo aquele que precisa tomar uma decisão, Pai, te revela através de sonhos. Traz, Senhor, meu Pai, a parceria do céu em nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos que traga, Senhor, sobre o nosso entendimento, Deus, os pastores, os homens de Deus que estarão ministrando sobre o livro de Provérbios, sobre a minha vida, eu te peço, traz grandes ensinamentos desse livro, que possamos não só na teoria, mas aplicá-la, Senhor, sobre a nossa fala, aplicar, Senhor, sobre o nosso entendimento, os princípios que foram ministrados aqui nessa noite. Pai, eu te apresento agora aqueles que precisam de uma resposta nessa noite. Aqueles que estão aí nesse apartamento, nos assistindo através das redes sociais. Pai, cura, Senhor, aqueles que estão com câncer, os que estão precisando, Senhor, de uma resposta hoje, ou presencialmente, ou através, Senhor, das redes sociais. Visita, acampa os teus anjos, Senhor, servo de cada serva. Pai, esteja conosco aqui também esta semana, nos guarda, acampa teus anjos na nossa vida, nos protege, nos livra de todo o mal. Eu oro por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, por mais um culto de ensino. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu vais usar provérbio para nos ensinar grandes coisas durante esse mês. Fica conosco, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, vamos agradecer. Não esqueça, domingo nós temos o culto de missões aqui na nossa igreja. Sábado nós teremos aqui um culto pela manhã de consagração ao Senhor. Deixa eu abençoar a sua vida, estenda as suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão
e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente hoje e sempre na tua casa, na tua saúde, te dando sabedoria, e em concordância a igreja diz, amém. Que Deus abençoe, uma boa noite em nome de Jesus.